Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz desse Deus que é grande, desse Deus que é exaltado, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 47. O Salmo de número 47 é um dos textos da Bíblia que exalta a realeza do Senhor, que mostra para nós esse lado do nosso Deus de rei, o rei que governa todas as nações. Vamos ler juntos esse texto, você pode também acompanhar pela tela. Salmo de número 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Quero convidar você a ficar em pé neste momento e nós vamos orar e vamos entregar este culto na presença do nosso Deus, esse Rei grandioso. Feche os seus olhos e coloque a sua vida diante do Senhor. Lembre-se de que Ele é o Rei que governa todas as nações da terra, governa todo o universo e também as nossas vidas. Querido Deus, nós estamos em Tua presença nesta noite e nós, juntamente com esse salmista, nós queremos reconhecer a Tua realeza, queremos reconhecer o Teu governo sobre a terra, queremos, ó Deus, dizer que nós olhamos para Ti e sabemos que toda a autoridade que existe sobre a face da terra, na verdade, vem do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que esta noite seja uma noite em que o Senhor agirá nas nossas vidas. Nós pedimos que a Tua palavra nos transforme. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor limpe o nosso coração de tudo aquilo que nos prende, que nos atrapalha, ó Deus, e nos ajude, Senhor, a Te louvar, a Te exaltar. Que os nossos olhos sejam abertos para vermos, Deus, a Tua grandeza, a Tua glória. E, Senhor, uma vez impactados com essa visão do Senhor, o nosso coração não tenha mais qualquer receio, ó Deus, de se entregar completamente ao Senhor, render ao Senhor todo louvor, pois o Senhor é digno, ó Deus. Obrigado por encher o nosso coração nesta noite, com essa verdade, com a Tua palavra. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Nós vamos começar este culto com essa canção, adorando ao Senhor e exaltando a salvação que Ele nos trouxe. O Rei dos Reis veio até nós e nós temos essa alegria de sermos o seu povo.
Glória ao Senhor. O nosso Deus, Ele é Rei. Nós cremos que Ele reina não apenas sobre a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país, mas como o Salmo que lemos diz, Ele governa sobre toda a terra. E não apenas a terra, não apenas esse planeta, não apenas nós, mas Ele governa sobre todo o universo, pois foi Ele mesmo quem o criou. E tem um texto que eu gosto muito, assim, com muita frequência eu gosto de voltar nesse texto, porque me faz lembrar disso. Me faz lembrar de que eu sou pequeno e o Senhor é muito maior do que eu. E esse texto eu quero ler para você, eu quero que você ouça. Está lá em Isaías capítulo 40, o versículo 26, que é um convite para nós do profeta. E ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O profeta Isaías nos convida: levante os olhos para o céu e veja. E se pergunte, quem criou tudo isso? E esse convite é muito interessante, porque quando nós olhamos para o céu, e nós, à noite, por exemplo, vemos as estrelas, e nos damos conta de que existe uma infinidade lá fora da criação do Senhor, tão exuberante quanto essa que a gente vê aqui, muito grande, poderosa, nós nos damos conta de que realmente o nosso Deus é grande. E quando eu aprendi algo, uma informação sobre o universo, e isso me impactou tanto, e essa informação é a seguinte: nós temos o Sol, e o Sol é a estrela que governa, né? É o nosso sistema solar. Mas após o Sol, existem todas as estrelas que a gente vê quando olha para o céu. E de todas essas, existe uma que é a mais próxima de nós, depois do Sol. Só que, imaginem, é a mais próxima, mas quanto tempo será que leva para a gente chegar até ela? Bom, se nós tivéssemos uma espaçonave viajando na velocidade da luz, que não é pouco, né? São 300 mil quilômetros em 1 segundo a velocidade da luz. Viajando nessa velocidade, para você alcançar a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, você precisaria viajar dia e noite durante 4 anos. Para você chegar na estrela mais próxima de nós depois do Sol. Imagina então para você alcançar os confins do universo. Imagina então para você alcançar a galáxia mais distante, a estrela mais distante de nós. Isso nos faz pensar, realmente, o Deus que criou tudo isso, Ele é muito grande, Ele é poderoso e Ele reina sobre tudo isso. Porque a palavra do Senhor nos ensina que todas as estrelas, todos os planetas, as galáxias, esse planeta, só estão em movimento corretamente, só estão sustentados, porque a mão do Senhor sustenta e governa tudo isso. E nós vamos agora continuar esse momento pedindo ao Senhor. Essa próxima canção é uma oração e pede: Senhor, já que o Senhor reina sobre toda a terra, já que o Senhor reina sobre o céu, sobre o universo, Deus, eu quero que o Senhor também governe a minha vida. Porque se existe alguém que eu confio para governar a minha vida, para reinar sobre mim, é o Senhor. Pois o Senhor é o grande e poderoso Rei. Vamos então pedir ao Senhor: Deus, reina sobre a minha vida, governa a minha vida.
Amém. Que o nosso Deus reine mesmo sobre nós a cada dia. Meus irmãos, eu peço que vocês se assentem por um momento. Nós vamos ter agora um momento diferente, importante, especial aqui na nossa igreja. Eu quero convidar o Luiz Felipe, presbítero aqui da nossa igreja. Ele vai hoje celebrar conosco a entrega dos certificados do curso de finanças da nossa igreja, o Crown. Eu vou passar agora a palavra para ele conduzir este momento. Meus irmãos, boa noite. Continuando em espírito de adoração, gostaria de pedir para os professores e para os formandos do curso de finanças que venham aqui até a frente já, para a gente dar início. É uma alegria muito grande, aproveitando todos os cânticos e tudo aquilo que a gente tem falado sobre reinar, né, o Ministério de Finanças da Igreja do Calvário se fundamenta no material da Universidade da Família, que tem o nome Crown, que seria a coroa no inglês, que justamente é a gente buscar juntos estabelecer o lugar de Jesus realmente na nossa vida como Senhor e Rei da nossa vida. Estabelecer o seu devido lugar no nosso coração, nas nossas vidas. Gostaria de passar um vídeo bem rapidinho, de pouco mais de 1 minuto, que apresenta um pouco desse ministério, do seu propósito e contextualiza um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo. Taxa de juros, dívida, inflação, falta de dinheiro, pobreza, crises conjugais, falta de objetivo na vida. Todos nós lidamos com dinheiro todos os dias de nossas vidas. Mas você já se perguntou como Deus intercede em sua vida e em seu dinheiro? Sabe, hoje o mundo enfrenta diversos problemas. A pobreza devastadora, casamentos cheios de problemas. As pessoas estão passando por dificuldades financeiras no mundo inteiro. E a solução para essas dificuldades, assim como quando Deus falou com Jeremias, é a aplicação da palavra de Deus a essas realidades. A palavra é a única ferramenta poderosa o bastante para derrubar fortalezas, afastar o inimigo e construir e plantar pessoas saudáveis, famílias saudáveis e comunidades saudáveis. Esse é um pequeno trecho do vídeo de um dos fundadores. Então, o grande objetivo do Crown, do Ministério de Finanças, é colaborar nessa missão, da gente conseguir chegar nas nossas famílias, na nossa sociedade, na nossa igreja, e constituir famílias, sociedades, igrejas mais saudáveis. Cada dia mais a pressão e a opressão na área financeira a gente vem sentindo, e muitas vezes essa área toma conta do nosso coração, nos oprime, traz pressão, desânimo, escravidão. E um dos principais objetivos do foco, um dos principais objetivos do curso é justamente, através da palavra principalmente, através da comunhão entre os irmãos, da oração, a gente buscar a libertação pela palavra do Senhor. Gostaria de passar agora a palavra ao Fábio para a leitura do testemunho. Boa noite a todos aí. Vou começar o meu testemunho do que nós tivemos no curso, né? Agradeço a Deus por ter dado a oportunidade de conhecer o curso Crown, por permitir que pudesse aprender muitas coisas sobre finanças à luz da Bíblia. Um tema que no mundo de hoje é cada dia mais valorizado, porque estamos numa época que é um apelo muito forte para as coisas do mundo, nos levando ou nos induzindo ao consumo cada vez maior de tudo à nossa volta. Assim, passei a ter uma visão melhor da atitude que devemos ter e o que Deus deseja, quando a questão é a administração do dinheiro. O estudo do curso de Finanças Crown, ao tratar finanças à luz da Bíblia, me fez pensar basicamente em 4 pontos importantes. Deus, o homem, questões financeiras da nossa vida e alvos a atingir.
Deus é Criador, dono e está no controle de tudo. O homem, o administrador do que Deus nos confiou, mordomo fiel. Questões financeiras, diversas questões que o homem deve saber conduzir e ter uma relação com o dinheiro de acordo com os ensinamentos do Evangelho. E alvos, o foco nas coisas eternas. Ao conduzir as questões financeiras, refletirá na nossa vida na eternidade. O curso foi muito importante porque proporcionou entre as pessoas o compartilhamento de suas vivências em relação a cada parte estudada ao longo do curso, o que valorizou ainda mais o aprendizado. Ele permitiu que eu pudesse ter um crescimento espiritual através do estudo dos diversos versículos apresentados. Fez com que pudesse aplicar em minha vida e com o meu próximo os vários princípios apresentados ao longo do curso. Contribuiu para que pudesse avaliar alguns aspectos da minha vida, fazendo com que refletisse minhas atitudes de forma a mudá-las, bem como meu relacionamento com o próximo, procurando buscar atitudes que refletem a vontade de Deus. Além de tudo, o que foi aprendido sobre finanças à luz da Bíblia ficou muito forte com o aprendizado que devemos fixar a todo momento que Deus é o nosso Criador, nos ama, nos deu tudo nessa vida para sermos mordomos fiéis. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo, se perder sua alma e não ficar junto a Deus na eternidade? Senhor Rubens. Gostaria de convidar o Rubens também, que vai ler o seu testemunho. Bem, quem falou antes de mim já falou tudo o que eu ia falar, então eu só vou completar. Boa noite a todos, graça e paz com todos. Meu nome é Rubens, eu estou na igreja presbiteriana há 4 anos. Então eu estou no jardim da infância ainda da palavra de Deus. E esse curso ele foi para mim fantástico, porque eu sempre lidei bem com dinheiro, nunca tive problemas financeiros, sempre lidei bem com isso. Mas eu fiquei chocado porque eu fazia isso por um motivo errado. Eu fazia isso por guardar, por medo do futuro, por achar que eu poderia perecer lá na frente. Motivo errado. Nada disso é necessário. Né? Na questão financeira tem a parte de Deus e a nossa parte. Como ele disse, Deus é o dono de tudo. Eu descobri também que não era só os 90%, não era só os 10% que era de Deus, os outros 90% também são. A gente não leva nada disso não. E a gente é responsável por administrar esses 90%. A forma como a gente administra isso nos aproxima mais ou nos afasta de Deus. E, sobretudo, tem uma função muito grande na formação do caráter das pessoas, lidar com a questão financeira de forma organizada. Haja visto o que anda acontecendo por aí. Então, participar desse curso foi fundamental para o meu crescimento. Eu tenho um atraso para tirar, você veja, eu já estou com os cabelos brancos. E pretendo tirá-lo. E esse curso, com certeza, me ajudou muito nesse caminho do aprendizado e do crescimento espiritual. Tá? Quero agradecer à igreja que ofereceu o espaço, que ofereceu essa oportunidade, aos colegas que comigo participaram durante todo esse período, dos quais também aprendi muita coisa, e foi uma convivência muito boa com todos vocês. Tá? Obrigado. Então, por isso que esse continua o momento nosso de adoração, de celebração. A gente vê pela graça de Deus Ele agindo nas nossas vidas, nas nossas famílias, trabalhando nos nossos corações. Pessoas que já estavam acostumadas a lidar com dinheiro, que muitas vezes eram da área, mas que conseguiram enxergar de uma forma diferente a perspectiva de Deus e aquilo que a palavra tratava. Gostaria de passar agora para os professores para que a gente comece a fazer a entrega dos certificados. Guto e o Marco.
Meus irmãos, a forma do ministério trabalhar, na verdade, são pequenos grupos também. Vocês podem perceber, um dos objetivos realmente é incentivar essa comunhão entre os irmãos e que um possa ser suporte do outro. É uma das formas como o curso trabalha. Então, queria orar agradecendo. É mais uma turma que estamos formando aqui na igreja, na verdade 2. São pessoas que estão levando para sua casa novos conceitos, fixando raízes naquilo que a palavra de Deus traz para a sua vida e que também serão multiplicadores, com certeza, da palavra de Deus, que, como a gente viu, é aquilo que pode nos libertar de toda essa opressão e que é a nossa rocha para passar por todas essas dificuldades que a gente tem passado. Gostaria de orar para a gente encerrar esse momento e retornar a palavra para o pastor. Santo Deus, eu te louvo, Pai, por aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, por aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Eu te louvo pela vida de cada líder aqui, Senhor, que se dispôs durante todo esse tempo e já há alguns anos, ó Pai, tem se dedicado a esse ministério. Acredito, ó Pai, que o Senhor pode fazer grandes mudanças, ó Pai, nas nossas vidas através dele. E nós te pedimos que o Senhor nos capacite quanto igreja para que realmente esse ministério floresça, fortifique-se, Pai, e que realmente cumpra o seu propósito de ser bênção na vida das nossas famílias, bênção na vida da nossa igreja, da nossa sociedade. Te louvo, ó Pai, pela vida de cada participante aqui, ó Deus, que também dedicou do seu tempo, foi fiel em suas atividades, em sua tarefa, nas suas reuniões, e tem sido grande bênção também para os seus irmãos. Que eles possam ser multiplicadores da Tua verdade, da Tua libertação, Pai querido, no nome de Jesus. Esse segundo semestre nós devemos ter ainda uma nova turma do curso de Negócios à Luz da Bíblia, com o Martins, que é um outro braço do Crown para empresários e profissionais liberais. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, quiser fazer o curso, esse de finanças, pode me procurar ou procurar o Marcelo, que a gente pode lhe ajudar a instruir. Obrigado. Parabéns para vocês, queridos. Parabéns aos professores, aos alunos. Deus abençoe ricamente a vida de todos. No nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos na presença daquele que é o Rei. Nós estamos diante daquele que é grande. E nós somos tão pequenos diante de Deus que talvez nós pudéssemos pensar assim: mas se o Senhor me tocar, se o Senhor me abraçar, eu serei completamente despedaçado, porque eu sou tão pequeno diante da grandeza de Deus. Mas foi exatamente por isso que Ele enviou Jesus, o seu Filho, aquele que nos abraça, aquele que nos acolhe, aquele que estende em igualdade a sua mão em nossa direção, nos põe de pé e nos ajuda na nossa caminhada. Nós vamos cantar agora uma música que exalta essa grandeza de Deus, preparando o nosso coração para acolher a palavra. Enquanto nós cantamos, se você tem ainda seu pedido de oração para trazer aqui, traga, que em seguida nós vamos orar, entregando tudo nas mãos daquele que é grande. Grandes não são os nossos problemas, grande é o nosso Deus. Vamos colocar em pé, vamos salmodiar, Salmo 48, grande é o Senhor, um dos cânticos mais antigos, mais abençoadores da igreja brasileira. Vamos fazer dele a nossa expressão de adoração a Deus, reconhecendo a sua grandiosidade. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
Aquele que é grande é rei sobre todas as coisas, queridos. É rei sobre os pedidos que estão aqui nesse jarro, olha. Ele é rei sobre tudo, sobre todos. Ele reina sobre toda a necessidade que a gente tem. Jesus reina, gente. Ele é grande, Ele é poderoso. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Além desses pedidos aqui, a gente tem outros pedidos no boletim, que a igreja precisa estar atenta em oração. São motivos de oração. E também nós vamos orar nessa semana, uma causa de oração pela igreja nessa semana, em favor do Tiago Queiroz. Há muito tempo a família está esperando um chamado de Bauru, para o Tiaguinho fazer uma avaliação para a colocação de uma prótese. E esta chamada foi feita, queridos, essa semana. Então amanhã o Tiaguinho e o Marcos vão para Bauru, passar a semana toda lá, fazendo testes, avaliações, com a grande possibilidade da colocação de uma prótese que abençoaria muito a vida do nosso querido. Então eu quero convocar a igreja mais uma vez para essa semana, se manter em oração para essa causa tão específica, tá bom? E também pelo seu Romeu. O seu Romeu é a esposa da Ana Ruth, que já há um bom tempo não tem passado bem, e nessa semana também precisa da nossa atenção
e da nossa intercessão também. Então vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é grande. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Tua grandeza, Pai, é insondável. As lutas, ó Deus, com as quais lidamos, elas são tão pequenas diante do Teu poder, que nós queremos, ó Pai querido, apresentá-las diante de Ti nesta hora. Todos os pedidos que estão aqui neste jarro. Queremos, ó Pai, entregar nas Tuas mãos, para pedir que o Senhor opere com a Tua mão de médico onde houver enfermidade, ó Deus. Pedimos que o Senhor opere com o Teu braço de consolo onde há desesperança e tristeza. Pedimos que o Senhor leve, ó Deus, o suprimento das necessidades para aqueles que assim têm sofrido a falta delas. Oramos por aqueles que estão na expectativa de um emprego. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão atravessando crises familiares. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão atravessando batalhas espirituais. Oramos, ó Deus, intercedendo por todos os pedidos que aqui estão, que o Senhor sabe e conhece muito bem. Queremos apresentar a vida do seu Romeu nas Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor o visite de maneira muito especial com a Tua graça e com o Teu favor. Queremos, ó Pai, colocar a vida do Tiago nas mãos do Senhor e pedir que esta semana seja um divisor de águas no tratamento dele, ó Pai. Que em nome de Jesus toda esta avaliação seja bem sucedida para a glória do Teu nome e ele consiga, Pai querido, essa prótese e o nome do Senhor seja glorificado na vida dele como tem sido até aqui, Deus querido. Bendito seja o Teu nome pelo que esse menino tem sido aqui nessa igreja, pelo comprometimento dele com o Senhor, com a Tua obra. Nós o consagramos agora diante de Ti, Pai, para pedir a Tua bênção sobre ele de maneira muito especial nessa semana, Pai. Abençoe todo o Teu povo. Pedidos que, quem sabe, nós não escrevemos aqui, Deus, mas que estão no nosso coração e o Senhor conhece muito bem. Põe a Tua mão poderosa, Pai. Nos abençoe agora enquanto vamos meditar na Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, Pai. Fala ao coração do Teu povo, Senhor. Nós oramos no nome santo e bendito de Jesus, nosso Deus grande. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Deus abençoe. Vamos crer. Crer no poder, no agir, na manifestação da graça do Senhor. Sobrenatural. Quando dela se exige, assim se manifesta. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. É sobre isso que nós temos falado nesses últimos domingos, e é sobre isso que falaremos também até o final desse mês, dentro dessas temáticas que nós apresentamos para os irmãos aqui. Semana passada, inclusive, nós falamos sobre a abrangência, o propósito e a motivação dessa declaração tão forte, tão intensa do apóstolo Paulo. E aí tem uma maneira bem simples de você guardar isso. Quem sabe fazendo uma anotaçãozinha na sua Bíblia, com um lápis ou uma caneta, lá em 1 Coríntios 9, 23. Tá? Tudo é abrangência. Tudo faço. O Evangelho é a motivação. O amor pelo Evangelho é a motivação, não é? E para se tornar um cooperador com o Evangelho é o propósito, com o fim de. Olha só, tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Desse jeito fica bastante simples a gente gravar isso e lembrar sempre, não é? Mas a grande questão é aquela que nós vamos falar hoje. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo essa história de fazer tudo pelo Evangelho? E eu quero convidar você para falar comigo novamente, 1 Coríntios 9, 23, toda a igreja, lembrando que esse é mais um versículo que agora a gente tem na nossa galeria de versículos decorados. Vamos lá, todos juntos? No 3? 1, 2, 3. Tudo tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu fico imaginando que é esse ponto das nossas reflexões dominicais. Muitas pessoas podem estar pensando o seguinte: ok, eu já compreendi o que significa fazer tudo por causa do Evangelho. As mensagens que eu ouvi nos últimos 2 domingos foram suficientes para que eu compreendesse o que isso significa e mais. Eu também já consegui compreender a importância de se fazer tudo por causa do Evangelho. Beleza. Mas a grande questão que eu trago no meu coração e na minha mente é: por onde que eu começo a fazer tudo por causa do Evangelho? Qual que é o ponto de partida para que eu faça tudo por causa do Evangelho? Eu sei o que isso significa e sei que é importante, mas como fazer? Na prática, como fazer? Eu penso que nós podemos responder a essa e a outras perguntas e assim, consequentemente, ajudando-nos a nós mesmos a fazermos tudo por causa do Evangelho,
com o testemunho, com a história de um servo de Deus, um norte-americano, que nasceu em 1788 no estado de Massachusetts. Acho que saiu. É que na rapidez é coisa difícil, né? Podia ter nascido no Texas, algum lugar assim. Mas enfim. Ele era filho de pastor, mas uma boa parte da sua vida ele viveu afastado dos caminhos da presença do Senhor. Ele se autodenominou, inclusive, um ateu, mas depois ele teve uma experiência real de conversão concreta com Jesus, e aí então ele dedicou a sua vida integralmente à obra missionária, e foi um homem que compreendeu exatamente o que significa fazer tudo pelo Evangelho, e consequentemente entendeu por onde começar. Eu estou falando desse cidadão aqui, o nome dele é Adoniran Judson, que nasceu em 1788 e morreu em 1850. Adoniran Judson foi um missionário que atuou especificamente o que se chama hoje Mianmar, mas que antigamente se chamava de Birmânia. E a história de Adoniran Judson é muito interessante e nos faz entender que ele realmente compreendeu o que significa fazer tudo por causa do Evangelho. Primeiro, porque quando ele entendeu o chamado de Deus para a Birmânia, ele entendeu que ele precisava atender ao chamado casado. Isso é interessante mesmo. E aí então ele chamou a sua noiva, o nome dela era Anne, chamou a sua noiva e disse: olha, Deus está me chamando para a obra missionária, o campo é a Birmânia, e eu quero fazer um pedido para você. Me dê a sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Parece atraente, não? As meninas solteiras aí, parece bem, um convite assim bem atraente, não é? Me dê a sua mão e vamos comigo às selvas da Ásia e lá morramos juntos pela causa de Cristo. Que maravilha, gente. Que proposta tentadora, não é verdade? Mas assim eles foram. Adoniran Judson e Anne aceitou o seu convite de casamento, eles se casaram de fato, e 14 dias depois que eles estavam casados, portanto praticamente na lua de mel, eles foram para a Birmânia. Chegaram lá, não havia presença de nenhum cristão na Birmânia. A primeira celebração de Santa Ceia que eles fizeram foi apenas entre os dois, Adoniran e Anne, porque não havia mais ninguém que pudesse partir o pão com eles e dividir o mesmo cálice. Adoniran Judson pregou a palavra na Birmânia conseguiu pregar a palavra na Birmânia pela primeira vez, depois de 6 anos em que ele estava lá. Depois de 6 anos, ele conseguiu pregar pela primeira vez. Depois de 7 anos de trabalho, que ele conseguiu com que o primeiro convertido birmanês aparecesse. Depois de 7 anos de trabalho. Seguramente um missionário, um pastor que poderia ser considerado um fracassado com um currículo desse. Levou 7 anos para que uma pessoa se convertesse. Mas continue entendendo por que ele fez tudo por causa do Evangelho. Em 20 anos, Adoniran Judson traduziu a Bíblia toda para o birmanês. Escreveu folhetos, escreveu um catecismo, escreveu uma gramática e escreveu um dicionário birmanês que inclusive é utilizado até hoje. O mesmo dicionário que Adoniran Judson escreveu para aquele povo. Adoniran Judson ficou viúvo 2 vezes. Os seus 6 filhos morreram durante a sua vida. E ele vivia intensamente lutando contra graves enfermidades no seu próprio corpo. Como se isso ainda não fosse o bastante, Adoniran Judson foi confundido durante a guerra birmanesa com um espião estrangeiro. E foi consequentemente preso e viveu as torturas, os horrores da prisão num contexto de guerra. Para os irmãos terem uma ideia, durante o período de 40 anos em que ele permaneceu na Birmânia, ele voltou para sua terra natal, os Estados Unidos. Portanto, ele voltou apenas uma vez em 40 anos. Em 40 anos, ele deixou estabelecida 63 igrejas e 7.000 birmaneses batizados. Quando ele chegou, lembram? Era ele e a esposa tomando a Santa Ceia juntos porque não tinha mais ninguém. 40 anos depois, quando ele morreu,
ele deixou batizados 7.000 birmaneses e 63 igrejas. Se a gente tirar aqueles 7 primeiros anos que ele ficou, que ninguém se converteu, isso daria uma média de 2 novas igrejas por ano. Todo ano, consecutivamente. 2 novas igrejas. Estima-se que hoje, em Mianmar, existam aproximadamente 4 milhões de cristãos. Lembram-se que quando ele chegou, era ele e a esposa e a Santa Ceia. Estima-se que hoje, cerca de 4 milhões de cristãos residem, moram, estão na Birmânia, em Mianmar. Certa vez, já no final da sua vida, perguntaram a Dona Irã Judson: como é que você conseguiu fazer tudo isso? Como é que você conseguiu desenvolver todo esse trabalho? Começar tantas igrejas, pregar o Evangelho para tantas pessoas. Como é que você conseguiu fazer tanta coisa assim? E ele respondeu de uma maneira muito simples, objetiva e assertiva. Quando lhe perguntaram como é que você conseguiu fazer tudo, a resposta que ele deu foi: começando. Começando. E na verdade é justamente assim, queridos, que nós fazemos tudo por causa do Evangelho. Como é que eu consigo fazer tudo por causa do Evangelho? Começando. Eu convido você para manter a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 9, mas dar uma olhadinha hoje no capítulo 8. Porque o capítulo 8 tem como versículo central este que está aqui na tela. Ele é um capítulo repleto de exemplos eloquentes de quanto o apóstolo Paulo realmente estava disposto a fazer tudo por causa do Evangelho. Notem que o versículo 1 do capítulo 8 começa com a seguinte expressão: no que se refere, que justifica aquilo que eu disse a semana passada, que a primeira carta, na verdade, é uma resposta que Paulo dá a uma carta que os coríntios mandaram para ele. Uma carta cheia de perguntas, uma carta cheia de inquietações que agora Paulo está respondendo. No capítulo 8 ele diz assim: olha, no que se refere à comida oferecida aos deuses, a resposta que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. Então, o grande assunto, o assunto em destaque aqui no capítulo 8 é justamente esse. Que eu julgo um assunto que desperta muitas vezes a nossa curiosidade. Um assunto que inclusive hoje pode ocupar e povoar a mente de muitos cristãos. Se não está relacionado diretamente à comida de ídolos, muitas vezes está relacionado a uma série de outras coisas. E aplicado isso à nossa realidade, a gente tem uma dica muito importante que a palavra de Deus nos dá nesta noite. Então a grande questão do capítulo 8 é a seguinte: os coríntios perguntaram para Paulo: Paulo, a gente deve comer a comida sacrificada aos ídolos ou não? O que você faria? Qual seria a sua resposta ao povo? Ou qual seria a sua própria postura? Você comeria ou você não comeria as comidas sacrificadas aos deuses? Bom, para entender isso um pouco melhor, a gente precisa lembrar de 3 fatores extremamente importantes que aconteciam em Corinto naquele contexto. O primeiro é o fato de que existia na cidade de Corinto inúmeros templos de adoração pagã, a divindades contrárias e diferentes ao cristianismo. E cada uma delas tinha necessariamente o seu momento de adoração, em que as pessoas levavam animais para serem sacrificados, e esses animais eram sacrificados e eram ofertados a outras divindades, a ídolos, a deuses da cultura grega e assim por diante. Então esses templos existiam num número razoavelmente grande na cidade. Consequentemente, imagine você, levava um animal para ser ofertado aos ídolos, aquele animal, o sacerdote do ídolo recebia, tirava a parte da carne que seria sacrificada e o restante da carne sobrava. O que é que eles faziam com aquele restante de carne que sobrava? Eles faziam 2 coisas. A primeira coisa que eles faziam era disponibilizar aquela carne que sobrava para vender para as pessoas da cidade. Então o cidadão de Corinto, quando ele procurava um açougue confiável para comprar uma carne boa, uma carne fresca, uma carne referência dos seus dias, a Friboi de Corinto. Daqui a pouco aparece o Tony Ramos em alguma porta, né? Quando as pessoas procuravam um lugar confiável para comprar carne, sabe onde é que eles iam? No templo. Por quê? Porque lá era garantia que a carne era fresca. Porque
porque o sacerdote tinha acabado de matar a carne para oferecer para o ídolo, e o que sobrava eles vendiam ali. A carne estava ali, pronta, disponível. Então os cristãos coríntios perguntam para Paulo: a gente pode comprar carne lá também ou não? O que você acha? Você compraria? Não compraria? Segundo fator fundamental para a gente entender esse contexto de Corinto é que, normalmente, ao redor desses templos pagãos, existiam como se fossem praças, né? Lugares onde as famílias que vinham consagrar o seu alimento, lugar onde essas pessoas se reuniam para comer junto em família. Um parque, um lugar onde eles sentavam para celebrar o agape, né? A mesa da celebração, da comunhão, da comida. E, consequentemente, as pessoas se reuniam e se assentavam nesses lugares ligados aos templos pagãos, justamente para passar momento de comunhão, comendo com a família. E os coríntios perguntam para Paulo também: Paulo, o pessoal senta lá no jardim dos templos pagãos para comer. E nós, que somos cristãos, podemos sentar lá ou não? Você sentaria ou não? Terceiro, a gente precisa compreender também que os sacrifícios feitos nos templos dos ídolos eram sacrifícios familiares. Então as pessoas iam com a família toda levar lá o animal para o sacrifício. O sacerdote tirava a carne que ia ser oferecida ao ídolo, tirava outra parte da carne para ser disponibilizada caso alguém quisesse comprar, e outra parte da carne que sobrava, inclusive o próprio sacerdote tinha legitimidade para vender a carne para o seu próprio sustento, e outra parte da carne que sobrava ele devolvia para a família, e a família levava para casa aquela parte da carne, toda feliz, toda entusiasmada. Chegando em casa, ela servia, preparava aquela carne e normalmente chamava os amigos para comerem juntos da carne que sobrou do que foi oferecido lá no templo, através dos animais. E aí, consequentemente, cristãos também eram convidados para essa refeição. E aí os coríntios perguntam para Paulo de novo: e aí, Paulo, a gente pode participar quando eles chamarem a gente? A gente pode ir na casa dele para comer essa comida que sobrou lá do templo pagão ou não? O que a gente deve fazer? 3 perguntinhas difíceis, né? Só podia vir mesmo dos coríntios. Quase que eu cometi um ato falho. E aí, os coríntios ficavam então com aquela dúvida: será que nós devemos comer? Será que nós devemos nos assentar ou não? E aí Paulo responde isso. Veja 1 Coríntios capítulo 8, primeiro versículo 8. 8:8. Olha a resposta que ele dá e que deve ser a resposta que a gente deve compreender aqui hoje também. Seguramente ele se apoiou no que Jesus ensinou, quando perguntaram para Jesus o que contaminava o homem. E Jesus falou assim, que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que contamina o homem é aquilo que sai. Entenderam? Então veja o que Paulo responde no versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Ponto. Ou seja, não é a comida que vai fazer da gente mais espiritual ou menos espiritual. Não é a comida que vai levar a gente a pecar ou deixar de pecar, a não ser que a gente coma muito. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se não comermos. Ou se comermos. Ok? Então qual é a resposta que ele dá? Nós devemos comer ou devemos não comer? Ele diz assim: vocês que sabem. Se vocês comerem, vocês não vão perder nada porque comeram. E se vocês não comerem, vocês também não vão perder nada porque deixaram de comer. Ponto. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade, liberdade do quê? De comer ou de não comer, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, qual é o critério que eu devo estabelecer para saber se eu devo comer ou não? Se aquilo pode ser um motivo de pedra de tropeço para os fracos. E quem é que Paulo está chamando aqui de fraco? Não, fiquem calmos, não é uma expressão pejorativa, não é uma expressão provocativa, não é uma expressão que ele está menosprezando um grupo de pessoas, chamando-os de fracos. Fraco, nesse texto, tem o mesmo sentido de nécios, de Romanos capítulo 14, por exemplo. Ou seja, são pessoas que têm menos experiência na caminhada com Jesus do que outras pessoas. Ou pessoas que não têm experiência nenhuma com Jesus. Como o irmão disse aqui agora há pouco, que está caminhando, engatinhando os primeiros 4 anos aí de fé, Paulo se refere, dá esse nome de fraco. Não no sentido de força física, não. Mas ele diz isso para identificar aquelas pessoas que estavam
crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Então esse é o limite. Eu devo comer ou não como? Bom, se isso servir de pedra de tropeço para aqueles que estão começando, então eu não como. E aí ele fecha a ideia no versículo 13. Vejam aí, 8:13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, olha só o que ele diz. Nunca mais comerei carne. Para quê? Para que nem sequer eu corra o risco de escandalizá-lo. Perceberam que interessante? E aí quando a gente pensa em fazer tudo por causa do Evangelho, e pensa qual que é o ponto de partida, por onde que eu começo essa história, eu preciso dizer para vocês, queridos, que esse negócio é mais simples do que a gente possa imaginar. Eu poderia muito bem trazer para vocês aqui 50 passos para a gente fazer tudo por causa do Evangelho. 30 sugestões para você fazer tudo por causa do Evangelho. 64 alternativas para você fazer tudo por causa do Evangelho. Mas isso, além de enfadar a você, enfadaria a mim próprio. Eu quero dizer para você que fazer tudo pelo Evangelho tem apenas 2 iniciativas muito importantes. E que o texto deixa isso muito claro para a gente. Primeira iniciativa, primeira postura que eu devo assumir para fazer tudo por causa do Evangelho é uma postura de humildade no relacionamento com as pessoas. O que eu quero dizer com humildade com pessoas nesse texto? Vou explicar. Primeiro, eu quero dizer que a humildade nesse texto não está relacionado à maneira que eu me visto, à comida que eu como, o status que eu tenho. A gente bate o olho na pessoa e diz, aquela pessoa é humilde, é uma pessoa simples, economicamente falando. Não é isso que eu estou chamando de humilde aqui. Eu estou dizendo que a nossa postura deve ser humilde em relação àqueles que Paulo considera como fracos. Ou seja, deixando de lado a arrogância, para assumir que eles precisam do amor de Deus. E a gente precisa ajudar essas pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E quem é que são essas pessoas? Essas pessoas são justamente aquelas que estão não conheceram a Jesus ainda pessoalmente, nunca tiveram uma experiência pessoal com Ele, ou então tiveram, mas ainda estão engatinhando nos primeiros passos da vida cristã. O que eu estou dizendo é, a minha postura com essas pessoas precisa ser humilde e não arrogante. Sabe por que é importante dizer isso para vocês, queridos? Porque nós não devemos, os 3 primeiros versículos do capítulo 8, Paulo diz assim, não se vanglorie por causa do saber. O saber, nesse caso, é prejudicial. O amor edifica. O saber aliena. O saber pode alienar nesse caso. Mas o amor edifica. Talvez Paulo tenha se fundamentado, inclusive, na fala do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, quando o profeta diz assim, glorie-se, ou melhor, não glorie-se o sábio na sua muita sabedoria, não glorie-se o forte na sua muita força, não glorie o entendido na sua muita inteligência, mas se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Então, se tem alguma razão pela qual a gente deve se gloriar, é por conhecer a Deus, só isso. E é o que ele está dizendo nesse texto. O saber pode atrapalhar, o saber ensoberbece, enquanto o amor edifica. Olha que maravilha. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Abre aqui para mim, por favor, Cris. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas, escutem bem o que eu vou dizer agora, muitas pessoas, ao invés de se aproximar do Evangelho, têm se afastado dele por causa da postura arrogante que alguns evangélicos assumem. Eu vou tomar água para você digerir o que eu falei. Porque precisa digerir, é duro reconhecer. Tem muita gente que não quer saber do Evangelho por causa da postura arrogante que os evangélicos assumiram. De donos e senhores da verdade. Que chegam na empresa já julgando todo mundo. Que ninguém pode abrir a boca lá na faculdade que a gente já tem uma lição de moral para dar. E porque conhecemos um pouco, muitas vezes saímos por aí como se conhecêssemos tudo. E ao invés de amar os fracos, nós acabamos assumindo uma postura diante deles que é uma postura de arrogância. Como se nós fôssemos os donos da verdade. E isso é errado. A gente tem liberdade para fazer muitas coisas que talvez a nossa consciência lide muito bem com elas.
Mas no capítulo 8, versículo 13, Paulo diz assim: se o fato de eu comer carne vai servir de pedra de tropeço para alguém, jamais eu comerei carne. E no capítulo 9, versículo 22, ele diz assim: eu me fiz fraco. Eu cheguei à condição dos fracos. Eu me, entre aspas, rebaixei a condição dos fracos. Por quê? Com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, amados, existem algumas coisas que, pela liberdade que a gente recebeu em Cristo, a gente tem a consciência tranquila para fazer. Mas a pergunta que eu devo fazer é: eu devo fazer isso por causa da minha consciência, ou eu devo preocupar com aqueles que estão engatinhando na fé? E ao invés de me tornar uma pedra de tropeço e motivo de escândalo para alguém, eu posso demonstrar a ele um amor que edifica. Já pararam para pensar isso? Porque olha, muita gente pensa que a liberdade que Deus nos deu em Jesus é a liberdade que a gente tem para fazer o que quer. Ah, eu tenho liberdade. Então a liberdade, eu sou livre em Jesus. Então a liberdade que Jesus me deu, se eu quiser fumar eu posso, se eu quiser beber eu posso, se eu quiser me viciar eu posso, se eu quiser mergulhar de cabeça na luxúria eu posso, se eu quiser pecar eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre. E pensa que liberdade é isso. Que você vai na igreja, então você não pode nada. Legal, sou eu que não vou à igreja nenhuma e posso tudo, eu sou livre. É o contrário. Liberdade em Cristo é exatamente a capacidade para dizer não para as coisas. É a possibilidade, por exemplo, de fumar, mas eu digo não. É a possibilidade de usar drogas, mas eu digo não. É a possibilidade de viver na luxúria, mas eu digo não. É a possibilidade de viver pecando, mas eu digo não. Liberdade de verdade tem aqueles que dizem não. E não aqueles que dizem sim. Então deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Tem muitas coisas que não ferem a minha consciência. Mas baseado nesse texto, eu preciso dizer assim: será que eu não estou servindo de escândalo e pedra de tropeço para alguém? Tem coisas que para mim eu posso levar numa boa. Não vai me prejudicar em nada, não vou ganhar e nem perder nada com isso. Mas será que eu não estou me tornando pedra de tropeço para alguém? Seja no que for, em qual área for. E eu diria que o grande exemplo atual que a gente tem para isso, queridos, são as redes sociais. Eu acho que se no tempo de Paulo existisse rede social, ele teria colocado aqui em Coríntios 9. Ele escreveria um versículo mais ou menos assim: olha, você fez uma determinada coisa que não vai ferir em nada a sua consciência. Pensa bem se você vai postar isso no Facebook, por exemplo. Porque pode ser que isso venha ferir a consciência de outras pessoas. Pode ser que isso venha a ser, inclusive, pedra de tropeço para alguém. Pode ser que isso venha, inclusive, a ser escândalo para alguém. Ah, mas isso para mim, eu sou resolvida. Para mim isso não tem problema nenhum. É a sua consciência, meu irmão. O que a palavra está dizendo é que você tem liberdade para não fazer. Porque muitas vezes uma atitude que não nos fere em nada, impede a outros de andarem mais próximos de Jesus. Então eu preciso pensar duas vezes, porque eu represento o Evangelho. E se eu quero fazer tudo por ele, eu preciso levar isso em consideração. Recentemente encontrei um amigo de longa data, de uma igreja onde eu fui pastor, e ele andava muito próximo de um irmão que tinha um ministério muito interessante na igreja. Era o Ministério da Reclamação. Já ouviu falar do Ministério da Reclamação? É o único ministério que não é ligado à liderança da igreja. Porque ele sempre procura as outras pessoas ao invés de procurar quem deveria. No caso, o pastor, os presbíteros. O Ministério da Reclamação aquele irmão era o representante do Ministério da Reclamação. E ele ficava na cabeça desse outro irmão, desse meu amigo de longa data. Reclamando. Tudo que acontecia na igreja, reclamava. Para a consciência dele, aquilo não afetava em nada. Ele reclamava de boa, no domingo ele estava lá de novo, e reclamava de novo no domingo, e aí no domingo ele reclamava de novo. Então ele tinha o Ministério da Reclamação. Mas para a consciência dele aquilo não afetava em nada. Só o problema é que ele ficava na cabeça do outro. O resumo da ópera é que o irmão do Ministério da Reclamação hoje está lá na igreja. Ele, a esposa, os filhinhos estão lá na igreja. Acho que continua reclamando.
Mas essa pessoa para quem ele reclamava está fora da igreja, com uma filha adolescente fora da igreja, com uma criança fora da igreja, com a esposa fora da igreja, com o casamento arrebentado. Porque para a consciência daquele que falava, não tem problema, ele está lá, lindo e bonito na igreja. E o outro para quem ele falava, ele foi escândalo, foi pedra de tropeço, o irmão está fora. Hoje, à tarde, pensando sobre isso, me fez lembrar de uma outra história, numa igreja que nós trabalhamos também, de um senhor que ele vivia extremamente dependente do álcool, alcoolizado, um alcoólatra. E depois de muito empenho da esposa, ele rendeu a vida dele a Cristo, começou a ir para a igreja, começou a se recuperar do alcoolismo, e ele teve contato com uma outra irmã que também tinha um ministério da reclamação. E essa mulher falou tanto na cabeça dele, mas tanto, que hoje é a mesma coisa. A mulher está lá na igreja e o homem está no alcoolismo de novo. Por quê? Porque talvez falar, reclamar, não fira a minha consciência. Mas eu preciso pensar, e quem está do meu lado? Será que eu não tenho sido pedra de tropeço, motivo de escândalo para ninguém? Então vamos repensar isso, vamos repensar aquilo que a gente põe em rede social, vamos repensar que existem coisas, ok, faça. Se a liberdade que você tem em Cristo permite você fazer, faz. Se for pecado, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar. Se não for pecado, se a tua consciência não te acusa, toca o barco. Quem vai prestar contas a Deus somos nós. Mas coloque sempre na balança esse fato. Isso para mim não tem problema nenhum, mas eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz tudo para com todos, com o fim de pelo menos ganhar alguns. Então esse é o primeiro, por onde começar. Lembra que perguntaram para a dona Ira Judson, por onde que eu começo? E ele respondeu, começando. Então a gente começa com esse trato humilde com as pessoas, ajudando gente a chegar a Cristo, não se afastar dele. Segundo, é necessário nós termos, queridos, uma convicção muito profunda de quem é o nosso Deus, porque isso muda completamente a nossa maneira de viver o Evangelho. Muda. Notem que os versículos 4 e 5 do capítulo 8, Paulo vem dizendo assim, olha, existem muitos deuses, existem muitos senhores, existem muitas pessoas que os coríntios buscam, que servem. E isso é uma realidade, não é só na época dos coríntios, não, hoje também. Existe uma multiplicidade de deuses, de divindades, de seres que as pessoas adoram. Você anda nas ruas da cidade, facilmente você encontra uma lojinha cheia disso. Você entra num shopping da cidade, você já encontra isso também. No entanto, ele usa a expressão todavia para começar o versículo 6. E ele está dizendo assim, vocês podem acreditar em quem vocês quiserem. Vocês podem acreditar no Deus que vocês quiserem. Vocês podem acreditar no ídolo que vocês quiserem. Todavia, versículo 6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também somos por Ele. Quando nós temos a plena convicção de quem é o nosso Deus, e do relacionamento que nós temos com Ele, queridos, a gente quer começar logo a fazer tudo por causa do Evangelho. Não importa se as pessoas estão buscando, seja lá o que elas estiverem buscando. Todavia, nós temos um único Deus e Pai, de quem são todas as coisas, para quem nós existimos, e um só Senhor Jesus, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então eu diria o seguinte, se tem muitas pessoas que não têm se aproximado do Evangelho por causa da arrogância dos evangélicos, por outro lado, existem muitas pessoas que não se aproximam do Evangelho porque não conseguem ver em nós mesmos que a gente é convicto naquilo que a gente acredita. Mais uma aguinha para digerir isso também. Tem muita gente que simplesmente não se aproxima do Evangelho porque simplesmente olha para a gente e não consegue ver que nem a gente acredita. Nem a gente acredita no que a Bíblia diz. Nem a gente acredita em Deus como deveria. Nem a gente vive o Evangelho como deveria. Então as pessoas olham para a gente e dizem, nem ele acredita no que ele está falando, como é que ele quer que eu acredite? Por isso, eu preciso ter uma profunda convicção do Deus com quem eu me relaciono. Por fim,
Minha pergunta para vocês é, será que nós temos campo para isso? Será que o campo é favorável para isso? O que as pessoas aí na rua pensam sobre tudo isso? Talvez você esteja dizendo assim, pastor, o senhor está exagerando muito. Nessas mensagens o senhor fica falando que a gente precisa fazer tudo por causa do Evangelho, tudo por causa do Evangelho, tudo precisa. Será que precisa mesmo? Será que é tão urgente assim? Será que as pessoas precisam mesmo do Evangelho? Bom, eu quero compartilhar um vídeo com vocês. E diferente de outros vídeos que eu, o pastor Marcos usamos aqui, não são aqueles vídeos relâmpagos. Ele é um vídeo um pouquinho mais demorado. Mas esses minutos valerão o investimento. O vídeo que vocês assistirão são depoimentos que foram colhidos na rua, de uma cidade paranaense chamada Curitiba, uma das principais capitais do Brasil. Portanto, um levantamento, uma pesquisa feita aqui no Brasil. Perguntaram para as pessoas nas ruas de Curitiba o que elas pensam sobre cristãos, sobre igreja e sobre Jesus. Sobre nós, sobre a igreja e sobre Jesus. O que você acha que elas responderam? Será que se essa mesma pergunta fosse feita aqui em Sorocaba, nós teríamos algumas respostas diferentes do que vamos ouvir? Tudo faço por causa do Evangelho. E para fazer tudo, é necessário começar fazendo. É necessário mudar a postura com essas pessoas que a gente vai ver no vídeo. É necessário renovar a nossa convicção do relacionamento que a gente tem com Deus. Você pode colocar para mim, Simone? Pode apagar aqui daí. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia, então se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço,
falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Um fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa, que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim. Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante pra família, pra poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele.
crer para continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos para você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Para mim, Jesus não existe, nunca existiu. Para mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Quem e o que o mundo tem visto através de nós? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Por onde começar? Começando. Por quê? O campo continua grande. Essas pessoas aqui representam aquelas que trabalham com você. Essas pessoas representam aquelas pessoas que sentam com você do lado da faculdade, da escola. Essas pessoas representam muitos familiares nossos. Essas pessoas representam muita gente com quem a gente convive. E aí? Eu acho que para nós só tem uma solução, é dizer: Senhor, toma o meu coração, toma a minha alma, toma a minha vida. Eu vivo só para o Senhor e é assim que eu quero viver, mas de tal forma que Jesus, a igreja, o cristão, realmente seja alguém diferente no mundo. Porque são pessoas que fazem tudo por causa do Evangelho. Vamos ficar em pé, gente? Quero convidar você para fazermos dessa canção a nossa oração. Se você conhece a letra dela, quem sabe você poderia fechar os seus olhos e fazer dessa letra a sua oração. Dizendo: Deus, tudo que há em mim, Pai, te rende louvores. Então eu peço que o Senhor tome o meu coração, que o Senhor tome a minha vida, minha alma. Eu vivo só para o Senhor. E quero que o mundo reconheça em mim a presença de Jesus. Quero que o mundo reconheça em mim a característica daquele que faz tudo por causa do Evangelho. Por onde começar? Não é difícil, gente. Preciso começar. Vamos cantar? Com meu coração
que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Amém. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Nós vamos orar por isso, para pedir que o querer do Senhor se realize nas nossas vidas sempre, para que o mundo creia, para que o mundo reconheça, para que não tenha uma visão deturpada de quem somos, do que é a igreja, de quem é Jesus sobre todas as coisas. Para isso a gente precisa fazer tudo pelo Evangelho, gente. E para começar, basta começar. Primeiro, comece a olhar as pessoas que estão à sua volta como gente que precisa do Evangelho. E seja mais humilde em relação a elas. Abra mão até de coisas que você gosta, que não ferem a sua consciência, para não ser pedra de tropeço para ninguém. Mas olha, tenha convicção real de quem é o seu Deus. Porque quando as pessoas olharem para nós e enxergarem em nós que a gente acredita mesmo em Deus, que a gente acredita mesmo na Bíblia, que a gente entende o papel da igreja, queridos, as pessoas vão chegar, vão vir, vão se render aos pés de Jesus, vão se quebrantar pela obra do Espírito Santo. E é por isso que nós vamos orar, pedindo ao Senhor que isso comece em nós. Nós vamos orar pela nossa cidade agora também. Cidade que fez aniversário ontem, uma cidade que precisa tanto do cuidado de Deus. Nós vamos interceder por Sorocaba nesta hora. Eu convido você para que enquanto eu oro, você pense no seu bairro, pense no seu local de trabalho, pense na escola dos seus filhos, pense na região da cidade onde você mora, porque nós queremos, em nome de Jesus, abençoar essa cidade, crendo que essa cidade será abençoada com a presença do povo de Deus aqui nela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o único Deus. Ainda que exista uma diversidade tão grande de deuses na nossa sociedade, todavia o Senhor é o único Deus. Reconhecemos isso, Pai. Reconhecemos e cremos que Tu és o nosso Deus. Por isso pedimos que nesta noite, nesta hora, o Senhor renove no nosso coração a convicção, ó Deus, no Senhor, no poder que o Senhor tem para realizar todas as coisas. E que as pessoas vejam em nós uma convicção tão grande que elas queiram para elas também, Pai. Ó Deus, nos ajude a fazermos tudo por causa do Evangelho, começando com atitudes simples, amando e sendo mais humilde com aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem o Evangelho, ou quem sabe acabaram de nascer na fé. Perdoa, Pai, pelas vezes que a gente tem sido pedra de tropeço, motivo de escândalo. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Pai. Restaura, Deus, o Teu povo aqui nessa cidade. Porque a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei Sorocaba. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida dessa cidade, Pai.
mas nós entendemos que ela precisa da manifestação da Tua graça, que em cada esquina, Deus. Nós queremos interceder agora por aqueles que estão nos presídios, nas casas de recuperação. Queremos interceder por aqueles que estão nos muitos leitos de hospital que nós temos nessa cidade. Queremos interceder pelos homens e mulheres de rua que temos aqui. Queremos interceder pelos professores da nossa cidade, pelas escolas. Queremos interceder pelos médicos, pelos profissionais da saúde que atuam nessa cidade. Queremos interceder, ó Deus, pelo prefeito dessa cidade. Queremos interceder pelos vereadores, pelos deputados dessa cidade. Queremos pedir, ó Deus, ao Senhor, que haja paz nessa cidade. Que a Tua palavra diz, orai pela paz. E nós estamos pedindo isso, Senhor, paz para a nossa cidade. Que o Senhor reine, que o Senhor governe, ó Deus. Que o Senhor abençoe e fortaleça o Teu povo nessa cidade. Para que seja um povo de testemunho operoso, Deus. E que assim como a Birmânia foi conquistada para Cristo, pela vida e pela coragem de um homem que fez tudo por causa do Evangelho, que Sorocaba seja alcançada pelo poder do Evangelho, pelo poder, pelo testemunho da Tua igreja nesse lugar, Pai. Pela ousadia de gente que faz tudo por causa do Evangelho com o fim de se tornar cooperador com Ele. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Você pode se sentar mais um minuto? Quero pedir sua atenção apenas mais um minuto para desejar primeiramente para você uma semana muito abençoada, uma semana de bênçãos, uma semana de alegria, de vitória, uma semana em que a gente aproveite cada oportunidade para fazer tudo por causa do Evangelho. Você pode orar com os presbíteros aqui no final do culto, você pode participar da cantina missionária, um tempo de comunhão, um tempo de oferta para a obra missionária, isso é muito importante. Lembrando que hoje, queridos, é o prazo final que a gente tem para a inscrição dos casais que vão participar do reencontro de sábado que vem. Não apenas para dar o nome, como para fazer o pagamento também. Teremos um churrasco gostoso lá na chácara. Então está aqui o Zé Mauro com a Deusana, lá o Martins e a Tânia. Pode procurar esses dois casais após o culto, confirmar sua presença e vir participar com a gente. Também quero dizer para os queridos que a escola discipuladora no segundo semestre já está em andamento, tem sido uma grande bênção, mas fazer destaque para uma classe em especial, a classe de membresia. Você que ainda não é membro da igreja, mas gostaria de ser, fazer a sua profissão de fé, ser batizado, batizar quem sabe os seus filhos, ou mesmo uma situação de transferência de uma outra igreja. Nós convidamos você para vir para a escola discipuladora todos os domingos, às 10h30 da manhã. O presbítero Hermas, vou pedir para ele ficar em pé. O Hermas é presbítero da nossa igreja, é um dos professores responsáveis pela classe. Então você que está aqui agora à noite, gostaria de participar, procure o Hermas ainda hoje e tire informações com ele sobre a classe. Quero dizer também que há uma iniciativa fantástica para uma parceria que vai abençoar muito a nossa igreja e a chácara que a igreja tem, que o Senhor nos deu. Nós temos aqui em nossa igreja nosso irmão Rui, ele é engenheiro agrônomo, tem uma experiência ampla, vasta na sua área, e ele está disponibilizando para todos os interessados um curso muito especial, muito técnico, que ele já ministrou em outros locais, inclusive, um curso de jardinagem. E este curso será oferecido aos sábados de manhã, aqui na igreja, sem custo nenhum para o participante. As inscrições poderão ser feitas diretamente na secretaria da igreja durante a semana. O fato legal desse curso é que ele tem uma parceria com a igreja e a chácara, no sentido de que as aulas práticas do curso serão realizadas justamente na chácara, visando a melhoria do espaço que nós temos lá, não é, Rui? O paisagismo, o cuidado da vegetação que a gente tem lá, que está realmente precisando desse cuidado, e o nosso irmão está se colocando à disposição para nos ajudar nisso. Então, se você tem interesse em fazer, o curso não será apenas teórico, será prático. E, consequentemente, você ainda terá a oportunidade de abençoar a igreja, doando o seu talento, o seu tempo, o que você aprender no curso, para colocar em prática lá na chácara. Vai ser bom para você e bom para a chácara também. Ok? Todos estão convidados. Apenas se inscrevam. Por último, vou pedir para a Simone colocar aqui na tela para a gente. De umas 2 semanas para cá,
Nós estamos trabalhando com um novo site da igreja. Ele é um site um pouco mais leve, é um site mais versátil, um site mais atual, que vai nos ajudar bastante com as informações da igreja. Então, quando você acessar www.ipcalvario.org.br, você vai encontrar essa página aqui. Nós unificamos nela, colocamos nela o link que leva você para a transmissão dos cultos ao vivo. Então agora nós não temos mais 2 sites, né? Você entra em um para algumas coisas e em outro para outras. Não. Você acessando o site da igreja, no canto alto que é de sua direita, está escrito ali, assista os cultos ao vivo. Clicando lá, você já vai diretamente para o link onde nós temos a transmissão dos cultos ao vivo. Aí, pode descer um pouquinho, nós temos desse lado direito a possibilidade de você atualizar o seu cadastro com o seu nome, os seus dados, as suas informações. Todas essas informações vão diretamente para a secretaria da igreja. Do lado esquerdo, nós temos ali um banner do aniversário dos 150 anos da IPB. Quando você clica no banner, naturalmente você acessa a página ipb.org.br, que é a página da nossa denominação no Brasil, onde tem várias informações importantes, como vocês estão vendo aí, inclusive uma rádio web, que vale a pena vocês ouvirem também. Pode descer mais um pouquinho. Aí, como vocês podem perceber, a gente tem o desafio, a série de agosto, está tudo aí. Pode descer. Aqui tem um campo interessante, pode descer mais. Precisando de oração. Clicando aí no precisando de oração, tem um quadrinho azul aqui embaixo, pedidos de oração. Você clica ali, tem um campo para você colocar o seu nome e um pedido de oração que você tem. Indica para amigos, familiares. Nós temos recebido esses pedidos de oração e temos colocado também, junto com o jarro, em intercessão. Descendo mais um pouquinho, tem a divulgação do Disque Paz. Lá do seu lado esquerdo, as classes que a Escola Discipuladora está oferecendo. Ok? Uma notinha sobre o aniversário da igreja. E mais embaixo, os propósitos. Se você clicar ali nos propósitos, vai aparecer o texto de cada um deles, como no site anterior. Esse conteúdo está ali preservado. E você pode também fazer a sua inscrição para o segundo encontro dos casais que acontecerá o ano que vem. Olha ali. Faça a sua reserva. Esse e-mail vai direto lá para o Martins, para a Tânia, que vai receber a sua reserva, entrar em contato com você e fechar então a sua participação no encontro dos casais. Lá embaixo, por último, você vai encontrar a divulgação do fanpage da igreja no Facebook. Qual que é a diferença entre o fanpage e o grupo fechado? O fanpage ele é de uso mais aberto, mais público, é para circular e veicular as notícias da igreja. Curta, divulga para amigos, quanto mais pessoas curtirem a fanpage, melhor. O grupo fechado ele tem característica de preservar algumas informações mais íntimas e pessoais da igreja. Então, normalmente, os pedidos de oração, a convocação para alguma reunião, alguma coisa assim, a gente coloca no grupo fechado. E aquilo que é evento, aquilo que é aberto, a gente coloca na fanpage. Então, está disponibilizado, você pode acessar, fazer bom uso dele. Se você tiver alguma sugestão, inclusive para o site, né, Edu? Ou algum conteúdo, alguma coisa assim, você procura o Eduardo, ele é o responsável pelo site, e ele vai poder te responder perguntas. E aí nós temos também a possibilidade do contato por e-mail, né, Edu? Aonde é que está? Contato? Então, clicando lá em contato, isso, olha aí. Você quer mandar uma mensagem específica para mim, para o pastor Marco, ou um assunto geral que a secretaria vai direcionar para você, você manda diretamente para a secretaria. A gente tem recebido esses e-mails também e tem sido atencioso e pronto para responder na medida da nossa possibilidade também, tá bom? Então estão aqui, contatos, mapas, indiquem para outras pessoas porque tem um conteúdo bem legal, ok? Boa semana a todos, Deus te abençoe, dê um abraço no irmão que está ao seu lado e uma semana de paz e vitória em Jesus.